Olá, meus amigos, minhas amigas, freirianos, freirianas, bem-vindas, bem-vindos à nossa segunda Semana Paulo Freire. Eu sou Ivane, eu serei o anfitrião de vocês todos e todas durante esta semana que nós passaremos juntos dialogando sobre Paulo Freire. Nos vídeos da Semana Paulo Freire, vocês também se encontrarão com o Ivo. Nós fazemos juntos os vídeos com os temas elaborados nos 3 vídeos de conteúdo da Semana Paulo Freire. Quero dar uns recadinhos básicos aqui para vocês que estão chegando pela primeira vez e para quem está chegando pela segunda vez, vai perceber que tem algumas diferenças da primeira semana para a segunda, porque nós evoluímos juntos com os comentários de vocês, com tudo que vocês nos entregaram também ao longo da primeira semana, que foi lá em agosto desse ano de 2017. Olha só, primeiro, esta Semana Paulo Freire é totalmente gratuita, mas ela não é ao vivo, então você pode ver a hora que você quiser, rever os vídeos, tá bem? Então sempre que você quiser rever o vídeo 1 ou 2 ou 3, é só você acessar o e-mail com o link que você recebeu agora e você vai então voltando nas nossas videoaulas. Nesta primeira videoaula nós vamos ver a vida e a obra do Paulo Freire, vamos nos contextualizar para seguirmos juntos ao longo da semana com o mínimo de informação necessária para entender melhor a pedagogia freiriana, tá bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, ok? Não quero me estender muito aqui nessa acolhida. No final do vídeo, depois que vocês virem toda a aula, eu volto e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a certificação da primeira semana, que tem umas regrinhas novas, talvez o vídeo não contemple, então eu vou apresentar os detalhes da certificação, tá bem? Desta segunda Semana Paulo Freire, ao final do vídeo. A gente volta a se encontrar depois dessa primeira videoaula. Eu espero você no final do vídeo. Um grande abraço e boa semana, bons estudos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Olá, bem-vindos, bem-vindas à Semana Paulo Freire. Começou, né, Ivo? Agora não tem mais volta. Semana Paulo Freire que nós estávamos esperando está no ar. Esse é o nosso primeiro encontro. Eu vou passar aqui para o pessoal agora uma panorâmica de como é que vai funcionar esses próximos dias, onde nós permaneceremos juntos, conversando, dialogando mais, aprendendo, produzindo conhecimento, compartilhando nossos saberes sobre Paulo Freire e a sua pedagogia, vamos dizer assim, tá bem? Olha só, aqui atrás, e vai aparecer aí na tela para vocês também, tem o nosso organograma dos 4 momentos que nós estaremos juntos, tá bem? Então assim, você que está chegando agora ou você está chegando para começar a ver, siga esses 4 momentos nesta ordem, porque um encontro ele vai preparando o outro encontro. Então você mantenha sempre a ordem do primeiro encontro, depois o segundo encontro, terceiro encontro e quarto encontro, para você não pipocar e não ficar perdido na Semana Paulo Freire, né? Porque nós temos aqui uma sequência que a gente organizou do ponto de vista metodológico e didático, né? Para a gente não se perder nessa caminhada. Vai ser muita produção de conhecimento, vai ser muita partilha de leituras, de materiais produzidos especificamente por nós para a Semana Paulo Freire. Então siga esta ordem, tá bem? Hoje nós vamos começar para que a gente consiga dar uma, vamos dizer assim, né, Ivo, uma nivelada no conhecimento, para que todos nós possamos caminhar juntos a partir deste encontro. Nós vamos estudar juntos aqui, conhecer mais e profundamente a vida e as obras do Paulo Freire. Então, se você conhece pouco, não se preocupe. Se você está começando agora, não se preocupe, porque esse encontro é justamente para nós nos aproximarmos, em definitivo, da vida e da obra do Paulo Freire, para que a gente possa andar junto, porque no segundo, terceiro e quarto encontro nós vamos engrossar o caldo, vamos aprofundar a partir deste encontro aqui, tá bem? Ainda dá tempo das pessoas se inscreverem e participar. Então, se você está começando a ver agora, já dá o toque para os amigos, marca eles nas suas redes sociais, manda e-mail e diz, olha, tá aqui o link, você copia e cola aqui do teu navegador e manda para eles também poder participar. Esse encontro, a partir de agora, ele fica disponível para todo mundo que entrar na Semana Paulo Freire
continuar a assistir a qualquer momento até o dia 8, que é o final da Semana Paulo Freire, tá bem? Vamos começar a trabalhar? Vamos trabalhar junto? Ivo, vida e obra do Freire. Nós vamos aqui conversando entre nós, conversando com o pessoal lá em casa, né? Mas ao mesmo tempo dialogando bastante entre nós também. Porque acho que nós pensamos que o encontro pudesse ser um diálogo sobre a vida e a obra do Freire. Vamos começar pela vida e depois a gente avança para as obras e propriamente para o próprio método, né? Sim. Que é muito importante. A gente vai fazer essas conexões, tripézinho, né? Vida, obras e o método, né? Para a gente poder acostumar todo mundo nesse patamar, né? Botar todo mundo junto nesse lugar. Biografia do Paulo Freire para nós, para mim e para a turma toda. Eu acho assim, Vânio, às vezes a pessoa que está em casa nos acompanhando nesse primeiro encontro diz, sim, mas eu já li sobre a vida do Freire. Não tem problema. Saber bastante sobre um tema, sobre um autor, não é problema. O problema é não saber nada, né? Então, assim, você que já conhece, aproveita para recordar. Porque tem detalhes da vida dele que é sempre importante a gente retomar para compreender a obra. Perfeito. Se nós descontextualizarmos o Paulo Freire, nós não conseguimos compreender o que ele produziu, o que ele fez e por que ele escreveu cada uma das obras que ele escreveu. Sem dúvida. Né? Então veja, Ivânio, eu vou começar o seguinte, eu organizei a biografia do Freire em 15 momentos. Parece bastante, mas a gente vai fazer aqui rapidinho, veja só. Ó, antes de nós continuar, vamos dar um toque para a turma o seguinte. Embaixo aqui do vídeo tem um espaço de comentários, sim, e qualquer um pode deixar um comentário. Então, primeira coisa de comentário, diga quanto tempo você já tem de relação com a vida e as obras do Paulo Freire. Pausa o vídeo agora e vai aqui embaixo e escreve assim, olha, eu já conheço, já li vários livros, eu estou começando agora, para nós ir sabendo quem é que está dialogando com a gente aqui. Que tal? Perfeito. Ótimo. E também, assim, dos tópicos da vida do Freire que nós apresentarmos, você achou que tem algum muito importante que a gente não comentou? Ótimo. Comente. Beleza, e aí você ajuda a construir a Semana Paulo Freire para os demais colegas que são milhares de pessoas que estão nos assistindo agora. Maravilha. Eu começaria assim, Ivânio. Vamos lá. 1921, 19 de setembro, nasce o Paulinho, né? Nasce Paulo Freire na cidade do Recife, em Pernambuco, né? Ele vive com a sua família no bairro da Casa Amarela, né? Onde eles têm uma residência, o pai dele era militar, a mãe era dona de casa, né? Ele e seus irmãos, suas irmãs moram no Recife, né? Com a crise de 29, que abalou o mundo, né, eles acabam sofrendo muito com essa crise econômica e se deslocam de Recife, da capital, para uma cidade em torno de 20 a 30 quilômetros distante, né, no entorno de Recife, que é Jaboatão. Hoje Jaboatão dos Guararapes, né, conhecidíssima na região Nordeste, muito conhecida, né? E o Freire disse várias vezes, inclusive ele escreve um livro sobre isso, né, que ele aprende desde criança com a sua mãe a ler a sombra das mangueiras do seu quintal, né, com palavras do seu mundo. Isso lá na frente, quando a gente vai ler as obras e compreender o que o Freire escreve, a gente percebe como isso impactou profundamente na sua produção intelectual e na organização do método, né? Esse é um dado importante, né? E ele estuda, né? E depois de um tempo ele fica, inclusive, sem estudar, sem condições financeiras, quando falece, infelizmente, o seu pai, a mãe dele não tinha condições de mandá-lo para a escola, né? E depois, com o tempo, a mãe dele consegue uma bolsa no Colégio Oswaldo Cruz para ele terminar o ensino, né? O ensino fundamental, o ensino secundário. Hoje é outros nomes, né? Na época eram outros nomes que se dava para o processo de ensino até antes de ir para a faculdade, para ir para a universidade. Ele, depois de se formar, então, no ensino secundário, ele vai para a Universidade do Recife, né? Hoje a Universidade Federal de Pernambuco, na época a Universidade de Recife, fazer Direito. Às vezes o pessoal pergunta assim, mas como que o Freire fez Direito e ele virou educador? E virou pedagogo. Todo mundo acha que ele é pedagogo de formação. Né? E na verdade não é. Porque na época não tinha todos os cursos que tem hoje numa universidade, né? Ele tinha poucas opções. Ou é um ou dois cursos na área de saúde, ou alguns cursos na área de filosofia, artes e direito. Ele opta pelo direito. Mas ele desiste na primeira causa, né? Ele é levado por um colega, né, a atender um dentista, que tinha que fazer uma cobrança a esse dentista. Ele vai lá e o dentista diz, olha, se você levar minhas ferramentas aqui para pagar as dívidas, como é que eu vou trabalhar, sustentar minha família e pagar a dívida? Né? E ele se sensibiliza e diz, olha, realmente isso aqui não é para mim. Ele deixa, né, já na primeira causa, o trabalho na área do direito, da advocacia, e ele vai trabalhar no SESI.
onde ele faz uma profunda experiência, ele fica responsável pela relação entre a escola do SESI com as famílias, né? E ele percebe, veja que interessante isso, Ivani, o Paulo Freire percebe que as pessoas não estavam entendendo o que ele estava falando. É a primeira preocupação do Paulo Freire é gramatical, não é político-pedagógico. E ele começa a se aproximar das famílias para entender melhor o seu vocabulário, para poder falar de uma maneira que as pessoas não compreendessem. Ele sente a diferença entre falar com os outros, para os outros. Já é uma percepção mais refinada do que simplesmente você ocupar um lugar onde você ensina e ensinar goela abaixo, vamos dizer assim, né? Não importa se eu está me ouvindo, se não está me ouvindo. Acho que está aí, com certeza, a percepção do que é uma educação bancária ou não, que ele vai elaborar isso depois nas obras. Sem dúvida, isso marca ele profundamente. Nos livros, especialmente nos livros de memória, ele vai dizer, olha, eu fui profundamente marcado. Tanto que ele ficou mais de 10 anos trabalhando no SESI. É muito tempo. E ele realmente redimensiona a sua própria praxis como educador no SESI. E aí, né, ele tem a oportunidade de fazer um concurso público, né, para a Cátedra de História e Filosofia da Educação na Faculdade do Recife, e ele concorre a essa cátedra, né? Ele perde, né? Ele não ganha o concurso, tá? É importante dizer, né? No livro Paulo Freire, Uma História de Vida, Profinita conta, né? Ele perde, mas também não perde para qualquer pessoa. A professora que ganha tinha feito doutorado na Europa, na Alemanha, tinha sido orientada pelo Heidegger, né? Quer dizer, é uma grande intelectual, de grande envergadura, e ele acaba perdendo a cátedra, mas ele mesmo diz, eu perdi a cátedra, mas ele consegue um emprego na universidade, né, para trabalhar no serviço de extensão cultural, onde ele consegue fazer aí sim um processo permanente de aprimoramento do que depois vai se tornar o método Paulo Freire, né? E ele começa a fazer o trabalho e ele se junta, né, o Nordeste como um todo, especialmente Recife, nessa década de metade de 50 para 60, está fervilhando com muitos intelectuais, né, que fazem parte hoje da história do Brasil. E ele se junta com esses intelectuais nos centros popular de cultura, né? Onde nasce o movimento de educação de base, né? O MEB e assim por diante. E ele vai fazer parte do Centro de Cultura Popular e onde ele faz as primeiras experiências do método, né? Especialmente o Centro de Cultura Popular Dona Olegarinha, onde ele faz a primeira experiência com 7 ou 8 educandos, e depois surge a grande oportunidade, e ele fica conhecidíssimo por isso, surge a grande oportunidade, que é a experiência de Angicos, que é a experiência mais marcante do método, onde o Freire, em 40 horas com uma equipe de universitários, né, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, ele alfabetiza em 40 horas 300 cortadores de cana, mulheres, homens e mulheres, né? Então fica conhecido como as 40 horas de Angicos. E aí, dali, com a presença do presidente da República na época, João Goulart, né? Ele é convidado para fazer isso a nível Brasil no Plano Nacional de Alfabetização. Através da presidência da República. Exatamente. Ele vem trabalhar no MEC, coordenar o Plano Nacional de Alfabetização, que tinha uma meta ousada, fazer 20 mil círculos de cultura e alfabetizar de 5 a 6 milhões de brasileiros cada vez, né, cada processo desses, fantástico, né? Que seria extraordinário esse processo. Que sem dúvida seria, do ponto de vista histórico, um dos maiores movimentos educativos do Brasil. De alfabetização, sem dúvida nenhuma. E que não aconteceu por quê? Porque em 64 há o golpe de Estado. Exato. Há um golpe militar, civil-militar no Brasil que trava todo esse processo e proíbe esse processo de se desenvolver e acaba culminando com o exílio do próprio Freire e de outras lideranças intelectuais brasileiras. Né? Exato, Ivan. Lembra, é importante a gente recordar aqui. Por que o Freire e sua proposta de alfabetização é abortada pela ditadura militar? E substituída por outra. Por outra, chamada Mobral, muito conhecida, né? De alfabetização. A proposta de alfabetização do Paulo Freire conjugava, e conjuga, né, podemos dizer assim, tendo presente que ele continua vivo na nossa prática pedagógica, alfabetização com conscientização. Ou dizendo em outras palavras, era uma alfabetização política, a partir do contexto em vista da sua transformação. Então, essa lógica pedagógica não interessava ao grupo que coordenava o Brasil pós-golpe militar de 64, né? Então, o Freire acaba sendo preso, né, tem que prestar depoimento, né? E o crime dele é de politizar as pessoas, alfabetizar politizando. E aí ele vai, né, depois de 75 dias preso, né, ele vai preso 2 vezes, ele vai para o exílio
Inicialmente ele vai na Embaixada da Bolívia, pede exílio, vai para a Bolívia, fica lá 40 dias, também golpe militar na Bolívia, ele desce para o Chile, né, e fica em Santiago do Chile há alguns anos, ele fica de 64 até 68, 69, né, Teve o golpe no Chile, daí. Vem o golpe no Chile, que, né, o Pinochet, né, depõe o governo democrático, né, e aí ele acaba indo para os Estados Unidos a convite de Harvard, né, ele já estava bem conhecido a nível internacional, e para dar 11 meses de aula em Harvard, e de Harvard ele recebe o convite para participar do Conselho Mundial das Igrejas. Porque o Conselho Mundial das Igrejas estava começando um trabalho de acompanhamento dos países que estavam em processo de libertação, especialmente africanos, de língua lusófona. Então, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, onde ele trabalha com a sua equipe do IDAC, né? E esses países utilizam o método Paulo Freire para processo de alfabetização dos adultos, porque esses países, por serem países colonizados, tinham índice de alfabetização praticamente zero, né? Era gigantesco o índice de alfabetização. E ele passa muitos anos, né? Ele fica então de final dos anos 60 até final dos anos 70 em Genebra, na Suíça, trabalhando no Conselho Mundial das Igrejas. Aí vem a reabertura, né? A anistia, a reabertura democrática no Brasil, final de 70 e início de 80, e o Freire volta com aquela frase marcante quando ele chega em Viracopos, né, em Campinas, ele diz: voltei para reaprender o Brasil. Porque 16 anos depois, ele retorna ao seu país para começar todo um trabalho de novo. E aí ele é acolhido, né, é importante registrar, ele é acolhido na PUC em São Paulo, como professor. O Cardeal Arnes, que acolheu várias lideranças intelectuais que na época da ditadura e depois da ditadura, né? O Freire começa o trabalho ali, avança depois também, né? Ele recupera pela abertura o seu cargo de professor universitário, né? Servidor público, acaba indo trabalhar na Unicamp, em Campinas, né? Onde ele orienta teses nos programas de pós-graduação em educação, onde ele orienta dissertações e teses em educação. Um fato muito importante, já no final da vida do Freire, né? Em 89, ele assume como secretário de Educação de São Paulo, no mandato da Erundina, né? A gente sempre fala, né? Se o Lula tivesse ganhado em 89, ele seria ministro da Educação. Como só a Erundina ganhou em São Paulo, ele virou secretário de Educação de São Paulo, reconfigura a educação em São Paulo, né? Que é conhecido até hoje de processo de reorganização ou reorientação curricular, né? Democratiza a eleição para diretor, entre outras coisas. E só que em dois anos e meio depois, ele abre mão da secretaria, porque ele estava recebendo muitos convites internacionais, nacionais, para participar de eventos, congressos, né? E ele sente necessidade de cumprir também essa missão. Responder a esses chamados, exatamente. E também muitos convites ele se sentia na necessidade de escrever mais. E o trabalho na secretaria o impedia de fazer isso. Então, só para ter uma noção, né? O Freire larga a secretaria em 91, né? O Cortella assume no lugar dele, que era o seu secretário adjunto. Ele escreve Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia, Professora Cíntia Não, A Sombra dessa Mangueira, quer dizer, um conjunto de livros, aí de 90 a 97, quando ele vem a falecer, são um conjunto de livros muito importantes. São livros onde ele vai reler a própria prática, são livros de memória, são livros dialogados, que depois a gente vai falar melhor deles, né? E ele acaba partindo, né, em 2 de maio de 97, né? Esse ano, inclusive, estamos lembrando, né, fazendo memória dos 20 anos sem Paulo Freire conosco, porém presente na nossa prática, na nossa praxis pedagógica, né? Eu acho que aqui estão, Ivânio, né, do ponto de vista do fio da história, vamos chamar assim, que é cíclico, é dialético, os principais tópicos da vida de Paulo Freire que todo mundo precisa conhecer. Porque conhecendo a história de vida de Freire, nós entendemos, por exemplo, como que a Pedagogia do Oprimido, a obra máxima de Paulo Freire, foi escrita no exílio, no Chile, à mão, está aqui o manuscrito. Então, assim, a gente começa a compreender o que significa o Freire saindo da Secretaria de Educação, em 92, se debruçar sobre a Pedagogia da Esperança 30 anos depois, né? Fazendo a releitura do seu escrito, da sua prática, da sua epistemologia pedagógica. Mostra essa história toda, eu acho que isso é importante para a gente dar uma pausa pedagógica aqui nesse sentido, de como é que a vida do Freire está intimamente ligado à elaboração do seu modelo pedagógico. Sem dúvida. Né? A pedagogia que o Paulo Freire ressignifica, ou dá novo significado, ou reconstrói,
né, a partir desse modelo libertário, né, desse modelo crítico, ela não é fruto de um momento ou de uma tarefa que lhe foi dada, né? É fruto de uma experiência de vida que desemboca em produções, em livros, vários livros, e que vão atraindo ele para outras experiências, onde ele vai se reelaborando na experiência de vida própria, né? E se ressignificando, como se disse, quando ele escreve seus últimos livros, onde ele se debruça sobre a sua obra principal, já era profundamente conhecida a Pedagogia do Oprimido em 92, na década de 90. Sim. Né? E ele tem a ousadia e a coragem de fazer a crítica a si mesmo, né? E dizer, olha, isso vai, isso não vai, isso precisa mais, isso precisa menos. Alguém já me falou isso, alguém já me falou aquilo. Eu lembro que ele fala muito, uma professora me disse isso, uma professora me disse aquilo. E ele vai recebendo isso. Ele não deixa passar despercebido a crítica dos outros sobre si mesmo, sobre a sua obra. Me dizem que eu sou muito político. Ele fica dizendo isso toda hora. Por quê? Porque ele tem a capacidade, sempre teve, de aceitar a crítica, né? Para poder avançar mais. Agora eu proponho que o pessoal faça uma pausa aqui e comente aqui embaixo do vídeo. Desses momentos que o Ivo resgatou aqui da história de vida do Paulo Freire, trazendo inevitavelmente algumas obras que o Freire produziu, qual deles você já teve contato? Qual obra você já teve contato? Qual momento histórico do Freire você já sabia, já conhecia? Para a gente ir entendendo aonde vocês estão nesse momento histórico que a gente resgata do Freire, que é a sua vida como um todo, né? De 1921 a 1997. Né? Então, nessa trajetória de vida, muita coisa aconteceu na vida do Freire. E essas coisas que aconteceram foram potencializando cada vez mais a pedagogia do oprimido como um elemento de superação desse modelo opressor, né? Como um modelo pedagógico para superar a opressão na sociedade como um todo, né? Então, deixe teu comentário aí embaixo e nós vamos seguindo por aqui. Ivo, da história de vida, eu queria que você fizesse, antes de nós encerrar esse encontro de hoje, também contasse a história do método, que você passou rapidinho ali por Angicos e pela experiência do SESI. Como é que é a história do método, né? Você contou a história do Freire, agora conta para nós a história do método Paulo Freire, para a gente juntar esses dois elementos. É muito importante, Ivânio, isso. É óbvio que nós não vamos dar detalhe aqui, porque o segundo encontro nosso é sobre o método. A história do método, não o método. Não é o método, assim, isso. Eu não vou falar aqui das fases do método. Isso. Mas tem algumas coisas do método Paulo Freire, ou aquilo que ficou conhecido como método Paulo Freire, que nós precisamos saber exatamente. Vejam bem, né? O método Paulo Freire não é um passo a passo que você, cumprindo ele, você resolve o tema da politização, da conscientização dos educandos. Ótimo. Definitivamente não é isso. O Freire mesmo, numa entrevista lá no final da vida dele, ele disse assim, olha, não que eu ache pouca coisa sem criador de um método, né? Mas não era isso que ele tinha em mente na época. Ele diz assim, o que eu queria era fazer uma crítica à educação do tempo dele, 1959, 63, né, dessa época específica, e problematizar essa educação, e além de problematizar, apontar novos caminhos de como fazer diferente. Perfeito. Essa é a primeira questão de fundo. E tem não é um insight, né, mas é uma elaboração que ele faz durante mais de 10 anos trabalhando no SESI e depois dentro da Universidade do Recife, que para mim é fundamental para nós compreendermos o que é o método Paulo Freire, para entender o passo a passo dele. O Freire entende o seguinte, a partir da sua experiência de vida, debaixo da mangueira, escrevendo com os gravetos no chão, quanto mais próximo do contexto do educando estiverem as palavras geradoras, melhor o educando conhece. Melhor o educando aprende. Vou repetir aqui. Quanto mais próximo do contexto concreto do educando estiver os conteúdos trabalhados pelo educador em sala de aula ou nos outros espaços pedagógicos, melhor o educando aprende. Esse foi o entendimento freiriano. E é a partir daí que ele elabora as fases. Foi assim na primeira experiência lá no Centro Popular de Cultura, que é uma experiência pequena, 7, 8 educandos, de onde esses 7, 8, 2 ou 3 desistiram de chegar no final, mas mesmo assim ele vai até o fim, avalia os educandos e percebe, eles aprenderam. Em Angicos a mesma coisa, 300 trabalhadores rurais, cortadores de cana, com os universitários trabalhando, primeiramente fazendo o levantamento do contexto das palavras geradoras, para depois trabalhar isso, e foi um sucesso. As pessoas passaram a aprender a partir do seu contexto, não só a saber mais sobre o seu contexto, mas
pensar alternativas de transformação desse contexto. Eu acho que aqui, do ponto de vista da história do método, esses dois aspectos são fundamentais. O primeiro, o contexto concreto ensina melhor do que palavras abstratas. O segundo, eu não aprendo só para saber, eu aprendo para transformar a realidade. Isso é o método Paulo Freire, em resumo. Não é à toa que ele foi exilado, né? Perfeitamente. Porque é uma educação que pressupõe a transformação do mundo, pressupõe a mudança da sociedade. Perfeitamente. Obviamente que a sociedade é Somos isso. nós. Somos nós. E mudando essa sociedade, claro que um movimento ditatorial, como nós vivemos no período de 64 a 85, 88, nunca ia querer isso, né? Pode continuar. Perfeitamente. Eu acho que é isso, esses dois pontos do método são fundamentais. E outra, só para terminar mesmo a questão do método, acho que é importante dizer, o método Paulo Freire não é um remédio para todas as doenças da educação. Isso é fundamental. Quem toma Paulo Freire como, a gente chama de panaceia, né? Como remédio para todos os males da educação, está o traindo. Né? O Freire nunca se propôs como um autor de referência da educação, né? Como um clássico da pedagogia da educação, como alguém que tem a solução para todos os problemas. Aliás, nenhum autor tem essas soluções, não é verdade? Sem dúvida. Perfeito. Você está entendendo onde é que a gente está, para onde que a gente está indo? Nós entendemos onde o Freire nasceu, onde ele se criou, onde ele se construiu. Nós entendemos que ele elabora, a partir dessa compreensão de mundo, uma metodologia, né, para ser executada para a alfabetização, para a educação como um todo. E agora vamos dar para a turma assim que, bom, Freire escreve sobre isso. Muito. Ele não deixa isso só na ideia dele ou nas conversas de botequim, né? Ele resolve materializar em várias obras, quer dizer, vai materializando as suas elaborações em obras, né? E são muitas obras, né? A gente gosta sempre de dizer, nós temos que tomar cuidado para não cair numa armadilha. E que Freire tem a pedagogia do oprimido e a pedagogia da autonomia, e essas duas, ou são só elas, ou elas sintetizam o que Freire escreveu. Não, tem muito mais por aí. Inclusive, Ive e eu temos como o jeito nosso de pensar, aí, né, me permita atualizar a turma sobre o que nós pensamos também, né? Porque nós temos esse direito também, queremos usufruí-lo. Nós organizamos no nosso jeito de estudar Freire, no nosso jeito de ler Freire, no nosso jeito de discutir Freire com as outras pessoas que nos acompanham nessa caminhada, uma organização das obras, que a gente vai partilhar aqui com vocês, que é assim, para nós usando justamente essas duas referências, pedagogia do oprimido e pedagogia da autonomia, as obras antes da pedagogia do oprimido, as obras entre a pedagogia do oprimido e a pedagogia da autonomia, e as obras posteriores à pedagogia da autonomia. Porque aí você consegue ter um panorama mais amplo da produção do Freire, né? E nós recomendamos, obviamente, que você vá gradualmente lendo obras desses três momentos. Antes da pedagogia do oprimido, entre pedagogia do oprimido e pedagogia da autonomia, e as obras após a pedagogia da autonomia. Porque aí você tem uma panorâmica do avanço que o Freire traz em suas obras a partir dos seus primeiros escritos, e não fica tão bitolado na pedagogia do oprimido, nem agarrado até morrer, né, na pedagogia da autonomia. Então você consegue evoluir mais enquanto profissional da educação, enquanto educador e enquanto educadora, tá bem? Nós fizemos e mandamos no e-mail de vocês, a essa altura já está no e-mail de vocês, um pequeno quadro que ajuda, né, e vai organizar essas obras pela sua primeira edição, né? Então a gente fez uma organização cronológica dessas obras, e dentro dessas obras nós queremos partilhar com vocês, como um desafio de primeira leitura, pode ser, 7 obras desses 3 momentos que, no nosso entendimento, são fundamentais e fundantes para qualquer educador e educadora, para que se tenha conhecimento do seu conteúdo. Então, nós vamos desafiar vocês aqui a partir de agora a se debruçar sobre 7 livros. Eu sei, o Ivo sabe, é uma tarefa hercúlea, mas não é para amanhã, é para a vida. Então você pode ir lendo um no mês, outro no outro mês, no mês que vem está atarefado, joga para o outro. Eu gosto, se me permite uma dica rápida para a turma, eu gosto muito da dica do Frei Beto. Aonde você está e aonde você for, leve um livro para ler. Você vai entrar na fila do banco, leia. Você vai entrar na fila da lotérica, leia. Você vai andar no metrô, no ônibus, vai viajar. Você vai de caroneiro no carro, leve um livro, que assim você vai acrescentando leituras no teu cotidiano. Porque você não precisa ter necessariamente um momento do teu dia para leitura.
todo espaço livre nosso pode se tornar espaço de leitura. Eu gosto muito dessa dica, isso transformou minha vida. Dentro da minha mochila sempre tem 1 ou 2 livros para as leituras nesses momentos. Você vai para uma reunião, tem que esperar 10 minutos, dá para ler 4, 5 páginas, né? E a gente avança. Então, quais são, Ivo, na nossa, e gente, é na minha e na do Ivo, na nossa perspectiva, obras que são fundamentais para serem lidas do Freire. Qual é que é? Para o pessoal marcar depois, Ivo, no seu quadro. Porque isso não está marcado no quadro. Isso que é para vocês, é tema de casa, é para vocês fazerem agora, junto com a gente. Vamos lá. Pega o quadro aí e olha com a gente, porque tenho certeza que você vai também nos entender. E, obviamente, você pode expandir isso, diminuir, depende do teu entendimento. Uma coisa importante, né, Ivânio, que isso aqui não é estanque. O professor Ivo, o professor Ivânio apresentaram isso para nós na Semana Paulo Freire, então de agora em diante é assim. Veja bem, tanto que se você olhar no quadro, está escrito primeiro ciclo. Quando você compreende as coisas cíclicas, dialeticamente articuladas, não existe primeiro, segundo, terceiro. Elas estão girando, se interrelacionando. Né? Então, essa é a primeira questão. Mas, obviamente, se pegar uma linha do tempo, do ponto de vista histórico, uma coisa vem antes, a outra vem depois. Né? Mas eu já, na demonstração dos vídeos, dos livros aqui, vocês vão perceber como essa dimensão cíclica já está presente. Né? Eu acho que a primeira obra que a gente tem que ler do Paulo Freire, né, uma obra importante, é a Educação e a Atualidade Brasileira, que é a tese que ele escreve para concorrer à Cátedra de História Quase desconhecida. Praticamente desconhecida, ela fica escondida, podemos dizer assim, por muitos anos. De 59, o Freire imprime algumas obras, né, para entregar na banca, e depois só em 2001 que ela é reimpressa. Né? A primeira edição, a segunda edição, vamos dizer assim, né, vem em 2001 pelo Instituto Paulo Freire, o que é fundamental a leitura dessa obra. Então veja, de 60 a 2000 são 40 anos sem essa obra estar disponível para leitura. Então nós temos que lê-la agora, né, sem dúvida nenhuma. A segunda obra, muito importante, é a Educação como Prática da Liberdade. Depois eu vou dizer para vocês porque centralmente temos que ler essa obra, né? É a obra em que o Freire reúne alguns textos que ele já tinha produzido aqui no Brasil. Ele está no exílio em Santiago do Chile e ele reorganiza esses artigos em forma de um livro chamado Educação para a Liberdade. Para mim, é a semente da pedagogia do oprimido. Sem dúvida nenhuma, né? E aí nasce, depois dessa, em terceiro lugar, a obra mais importante, talvez a obra mais importante da pedagogia da área da educação no século XX e XXI até agora. Pedagogia do oprimido. Concordo, você não pode deixar de ler e também tem que começar a leitura dessa obra, Pedagogia do Oprimido, pelo prefácio do professor Hernani Maria Fiore, Aprendendo a Dizer Sua Palavra, né? Que prepara você para a leitura. As primeiras palavras do próprio Freire na obra também, né? Ele vai dizer a quem é dirigido este livro, é importantíssimo. Passando dos anos 70, entrando nos anos 80, surge uma obra que nem foi escrita pelo Freire, como nós agora sabemos, mas foi organizada por um grupo de pessoas, né, com textos freirianos, que é o livro Conscientização. Esse livro é importantíssimo, saiu nesse ano agora, 2017, saiu uma reedição de uma tradução direta do francês para o português, que é fundamental que a gente conheça e avance, né? Em quarto lugar, Conscientização, sem dúvida nenhuma. Em quinto lugar, eu acho que a obra importante nesse itinerário é Pedagogia da Esperança, onde o Freire vai reler a Pedagogia do Oprimido e vai escrever um livro com 3 partes, sem subdivisões. Esse livro não tem subtítulos, é um livro interessante, é um livro de memórias, onde o Freire livremente vai escrevendo sobre a sua praxis e revisando a sua vida. Né? É um livro fundamental de 92. Em 96 nasce um outro grande clássico, né? Sem dúvida o Ivânio vem falando muito disso, né? A Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa. Tá? Esse livro é fundamental, é dividido em 3 partes, né? 9 partes em cada uma, né? Então ele está bem subtitulado, você vai podendo lendo ele em partes, né? Sem muito esforço. É um livro pequeno, um pouco que realmente mudou a prática pedagógica. Não tem um curso de pedagogia que não estude esse livro, porque ele é fundamental do ponto de vista didático pedagógico, né? Tem um quarto ciclo que eu acho importante para as pessoas lerem, que surge ali nos anos 80, nos anos 2000, esses livros, mas são livros da década de 70 e 60, quando o Freire faz a sua experiência na África, que são chamados os textos africanos, né? Depois, nos anos 80, o Freire faz um movimento muito forte de dialogar com vários autores a nível internacional, que surgem os livros dialogados. Também tem livros muito bons ali, né? E para terminar, a 7ª obra fundamental é o livro Inacabado, que o Freire não consegue terminar, mas ele estava em estágio bem avançado, em 97, que é publicado no ano 2000, o primeiro livro póstumo do Paulo Freire, que é
Pedagogia da Indignação, né? Eu acho que é um livro que realmente, se a Pedagogia da Autonomia já era um livro da maturidade, o livro Pedagogia da Indignação é um livro que é imprescindível todos os educadores lerem, né? O prefácio do professor Andriola também é fantástico, né? E para quem quer conhecer mais, já que hoje é um vídeo introdutório, né, Ivânio? Para as pessoas que talvez já ouviram falar de Freire e querem se aprofundar, tem 2 livros biográficos que a gente sempre indica para todo mundo, e depois a gente vai dar dica do livro do professor organizado pelo professor Gadotti, né, Paulo Freire, uma bibliografia, e o texto biográfico da professora Anitta, que é Paulo Freire, uma história de vida. É sem dúvida um livro também, não é de Freire, mas é sobre Freire, e as pessoas precisam conhecer essas 2 obras, né? Você está com isso na tua mão, né? Então revise esse quadro que nós mandamos para você, marque quais as obras que você acha importante, mas essas 7, sem dúvida nenhuma, leitura obrigatória para quem quer bater no peito e dizer eu sou freiriano, eu sou freiriana, tem que ler esses livros. Ótimo. Eu sei que é muita coisa, mas é muita coisa saborosa, gostosa de ler, que vai nos colocar num novo modelo e numa nova postura pedagógica, mais crítica, mais transformadora. E eu gosto de dizer, educador crítico e transformador não fica sem trabalho. Ou nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas universidades, nas escolas, em qualquer processo seletivo que eu já vi, eu já participei, os educadores mais dinâmicos, mais críticos, são os selecionados. Com raríssimas exceções, onde as instituições são extremamente conservadoras, obviamente que não. Mas onde há o mínimo de sensibilidade social para com o processo pedagógico, quem domina mais esse modelo crítico transformador está na fila, na primeira da lista das contratações. Além de tudo, eu quero reforçar esse elemento também com vocês, porque isso é vital para nós trabalhadores e trabalhadoras. Nós precisamos trabalhar. E para trabalhar nós temos que ser bons também na nossa teoria e na nossa prática. Esses livros, essas dicas de leitura que o Ivo acabou de dar, vão ajudar muito você a evoluir o teu conhecimento e a tua prática pedagógica, tá bem? Pois muito bem, para nós fecharmos aí com chave de ouro, nós vamos deixar 2 dicas de livro para você comprar e ter em casa. Essa é a lógica dos livros freirianos que a gente indica, não é livro para bonito na estante. Olha só, o Ivo falou, já deu uma pincelada. O livro Paulo Freire, uma bibliografia organizada pelo professor Gadotti, na minha opinião, é um dos livros mais extraordinários e de um grande esforço organizativo para ter um livro que elabora a vida do Freire a partir também das suas obras. Então é um livro extremamente grande, mas que você pode ir lendo por fatia, porque são vários artigos que compõem o livro. Então não é um livro de romance que você tem que ler de cabo a rabo. Você vai lendo ele aos poucos, conforme o teu interesse, conforme o tema que você precisa conhecer mais e saber mais. Organizado pelo professor Moacir Gadotti, que coordena o Instituto Paulo Freire. É uma dica de leitura fundamental, vale a pena ter em casa, vale a pena o esforço de guardar um dinheirinho e comprar esse livro, porque ele vai fazer a diferença na tua prática e no conhecimento mais profundo da pedagogia freiriana. Sem dúvida, né, Ivânio? Eu acho que esse livro ele é muito importante, eu acho que é uma obra que foi lançada antes da morte do Freire e até hoje é uma grande referência, né? E como eu dizia antes, né, eu acho que é óbvio, todos esses livros que nós indicamos, a Pedagogia do Oprimido é fundamental também, mas esse livro aqui, Educação com Prática da Liberdade, é um livro que tem que ser lido. Para a gente compreender depois o movimento que o Freire faz de produção intelectual, né? De modo muito especial, o 4º capítulo, Educação e Conscientização, onde o Freire vai desenvolver as fases do método, que é o nosso próximo curso, nosso próximo encontro do nosso curso aqui. Tá aí a dica dada pelo livro, já vou entrando para nós ir finalizando aqui. No próximo encontro nosso, o encontro 2 da Semana Paulo Freire, nós vamos trabalhar juntos o método Paulo Freire. Porque com certeza você deve estar ficando agora com muita vontade de entender melhor como é que é esse processo, essa metodologia que o Freire desenvolve, né, que ele organiza para fazer a intervenção pedagógica. Porque entender a vida dele, entender a sua obra, entender tudo isso que nós falamos nesse encontro, é fundamental, que nos coloca à disposição e na disposição de avançar para o método, para executar assim, para fazer assim. E o próximo encontro nosso é só sobre o método Paulo Freire, tá bem? Gente, obrigado por hoje, foi maravilhoso, a gente está muito animado, né? Muito. Vontade de partilhar muita coisa com vocês, mas a gente tem tempo no próximo encontro nosso para falar mais
sobre o método Paulo Freire, tá bem? Não percam, tá? Se organizem, acompanhem os e-mails, nós vamos mandando os e-mails para vocês e deixa comentário aqui embaixo dizendo como é que foi esse encontro de hoje, como é que você está percebendo a Semana Paulo Freire, para nós ir dialogando com vocês. Cada comentário nós vamos fazer um esforço tremendo de responder cada uma de vocês, nem que seja com um oi, um abraço. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão, vai colocando aqui embaixo no espaço de comentários da nossa Semana Paulo Freire, tá bem? Um grande abraço para você. Um abraço, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro. Eu tenho certeza que a partir do próximo encontro, quando nós discutirmos o método, você vai ficar ainda mais encantado, mais apaixonado por essa perspectiva freiriana de educação. Eu tenho certeza disso, o Ivan também acredita muito nisso. Então a gente encerra por hoje e no próximo encontro a gente vai discutir, dialogar, conhecer e aprofundar mais ainda sobre o que é mundialmente conhecido como o método Paulo Freire. E aí, pessoal, gostaram do primeiro encontro? Vida, obra, as dicas de leitura que a gente está dando para vocês. Não se esquece de baixar aqui embaixo desse vídeo. Tem um espaço para download. Clica no botão e baixe o quadro de obras e segue essa orientação. Olha só, seria legal, se você tiver tempo, você voltar à aula e ver de novo. Você pode ver quantas vezes você quiser. Mais legal ainda é você compartilhar esse link para que os seus amigos e amigas também possam assistir a Semana Paulo Freire, que ela é totalmente gratuita e fica disponível só até o dia 8 de novembro. Depois as aulas saem do ar. Por quê? Porque nós vamos abrir as inscrições para a segunda turma do nosso curso Primeiras Palavras. A Semana Paulo Freire é um curso gratuito que serve de introdução a esse curso. Mas nós vamos falar mais lá no quarto vídeo sobre isso, então tranquilo, com calma, lá na frente a gente conversa sobre o curso. Vamos focar aqui nas nossas videoaulas e na Semana Paulo Freire. Olha só, eu prometi que voltaria agora para falar da certificação. Muita gente tem interesse no certificado da Semana Paulo Freire porque ele é útil para a universidade, né? Para quem está precisando do certificado de horas complementares, seja no curso de graduação, enfim, onde você cursa, onde você está estudando, às vezes é necessário. Nós estamos disponibilizando na Semana Paulo Freire, lá de agosto, foram mais de 8.000 certificações que nós demos de 20 horas e era gratuito. Isso demandou muito trabalho nosso. Nós estávamos naquela época com apenas 25, 30 mil inscritos. Hoje nós estamos passando de 60 mil pessoas participando da segunda Semana Paulo Freire. É o dobro. Estimamos que vamos ter que entregar o dobro ou mais de certificados. Isso se tornou, infelizmente ou felizmente, impossível de trabalhar só comigo e com o Ivo. Então nós estamos contratando uma pessoa que é a Cida para entregar a certificação, para mandar para vocês, porque vocês precisam ela em PDF com o quadro de horários e temas trabalhados em cada um dos encontros. Olha só, por isso nós vamos continuar dando certificação gratuita, porém vai ter uma pequena taxa de elaboração desse certificado. Não tem como nós entregar isso gratuitamente mais, infelizmente. Isso é infelizmente. A taxa para certificação, gente, é de apenas R$20. Então vai estar o link no material que vocês baixarem para vocês acessarem um link do PagSeguro, onde você paga essa pequena taxa de elaboração, de produção e envio no teu e-mail, tá? Do certificado. Claro que o certificado só vai depois da quarta aula, depois do dia 8, para que você primeiro participe de tudo e assim receba o certificado após a participação, tá bem? Eu espero que vocês compreendam que essa taxa de elaboração e produção, ela é necessária para sustentar esse movimento gratuito que nós temos de disseminação das obras da pedagogia freiriana pela internet. A semana é gratuita, as aulas são gratuitas, apenas a certificação. Então, se você participar de todas as nossas aulas e não precisa da certificação, você está participando pela produção do conhecimento, pela oportunidade que tem de estudar com a gente, você não paga nada. A Semana Paulo Freire continua grátis, tá bem? Se você precisa de certificação, nós precisamos também do teu apoio para poder bancar o trabalho
de quem vai elaborar e enviar o teu certificado bonitinho com o seu nome já completo, já pronto para ser impresso e entregue na tua universidade, faculdade, enfim, onde você precisa entregar, tá bem? Eu vou reforçar essas informações nos próximos vídeos para que todo mundo vá pegando na manha e também mandar no e-mail para vocês com o link do PagSeguro e você faz o pagamento. O PagSeguro automaticamente nos avisa que você já pagou pelo certificado, tá bem? Isso a gente vai enviar esse link lá no final da semana, ou se você no link que tiver no material do PDF de download, você também pode nos avisando já antecipadamente que você quer o certificado e tem a disponibilidade do pagamento da taxa de elaboração. A gente já deixa você numa listinha para envio, ok? Vamos lá, logo logo o segundo vídeo entra no ar. Fique acompanhando os seus e-mails, tá bem? Às vezes vai para o spam, às vezes vai para a página principal, mas nós avisamos você quando a segunda videoaula entrar no ar, tá bem? Um grande abraço e até lá! Força na luta!